Bom dia a todos. Bom dia, sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Itapeva. Hoje a nossa escola bíblica dominical está neste modo online novamente, apenas hoje. Na próxima semana nós retornamos aos trabalhos presenciais. Nós vamos então continuar a revista que estamos estudando juntos aqui presencialmente, onde estamos tratando sobre a igreja de Corinto. Estamos estudando então a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos falando sobre igreja complicada e o tema da revista, ele traz a nós uma pergunta: você conhece alguma igreja que tenha complicações, que tenha dificuldades? E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante também, além dos demais que já tratamos aqui, onde nós vemos algo muito presente nas igrejas do nosso país. E eu convido você então a abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 18 até o versículo 25, que diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós neste instante agradecemos ao Senhor, ó Pai. Apesar desta circunstância que estamos vivendo, de não estarmos juntos presencialmente, o Senhor nos dá ainda a possibilidade de estudar a Tua Palavra, ó Pai. Temos liberdade, ó Deus, para ouvir, para refletir, para reunir, ó Deus, os nossos familiares, nossas casas, e assim, ó Deus, ainda falar, ó Deus, do Senhor e entender a vontade do Senhor para nós. Por isso eu peço ao Senhor, ó Deus, que nos abençoe neste instante. Abençoe todos aqueles que estão acompanhando esta transmissão, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha mover nos nossos corações, venha nos dar sabedoria, venha nos dar, ó Deus, a iluminação para entendermos a Tua Palavra com clareza, com profundidade, e assim, ó Deus, possamos ser transformados por Ti, ó Deus. Nós dependemos deste agir do Senhor sobre nós para entendermos as verdades espirituais que a Tua Palavra nos traz. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ouvir, talvez eu mesmo já tenha mencionado algumas vezes aqui, uma seguinte expressão que você pode achar ela muito interessante. De uma certa vez, um pregador então apareceu diante do seu auditório com aquelas luzes baixas, com aquela música de fundo, com aquela voz mansa, e ele disse o seguinte para o seu auditório: do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Do coração de Jesus, você é o centro. Quando você escuta uma frase, né, como essa, uma expressão como esta, você pode achar algo muito interessante, pode achar muito bonito, pode compartilhar nas suas redes sociais, para que as pessoas então elas digam realmente, elas são o centro do coração de Jesus. É muito bonito de ouvir. Pense comigo então que nós temos aproximadamente no Brasil 50 milhões de evangélicos. Imagine então que 1/5 desses evangélicos, vamos pensar então em 10 milhões, sigam ensinos como estes, de homens como estes que dizem que nós somos o centro do coração de Jesus. Ou outros até, se você já ouviu falar na internet também, em pregações por aí,
de pastores que estão dizendo que a Bíblia deve ser atualizada diante do cenário, diante da geração que nós vivemos. As pessoas então estão seguindo isso. Imagine então que apenas 1/5 desta média de brasileiros que hoje são evangélicos. Imagine então que 10 milhões de pessoas seguem esse tipo de ensino. Qual é o tipo de impacto que esse tipo de mensagem traz na sociedade, na vida das pessoas, nas famílias? Tem transformação real na vida dessas pessoas? Quando você liga a televisão, você vê então alguns canais que trazem às vezes uma programação o dia inteiro de pregações, de mensagens, tem lá pastores, ou se autodenominam bispos, apóstolos, seja lá o tema, o título que eles colocam, mas estão lá falando. E dizem estar pregando o evangelho. Quando você vê algo assim, qual é o tema central da mensagem dessas pessoas? É Deus? É Cristo? Ou é o próprio homem? Ou são questões para engrandecer o próprio ego do ser humano para que ele se sinta bem ao ouvir aquela mensagem? Nós precisamos recordar então que uma igreja, para ela ser então madura, para que ela seja bíblica, ela tem que ter Cristo no centro, e isso deve estar então no centro de todo o seu ensino, de toda a sua pregação. Porque somente a pregação, o ensino focado em Cristo, o evangelho verdadeiro, é Ele então que vai transformar, é Ele quem vai convencer, é Ele quem vai mudar a vida das pessoas, e aí sim, trazer um impacto na sociedade, nas famílias e na vida de cada uma das pessoas. Veja que o apóstolo Paulo, então, ele sabe exatamente isso, ele tem este conceito na sua mente. Quando nós então olhamos para a carta de Paulo aos Coríntios, temos que lembrar que Corinto era uma cidade então portuária, que ficava ali na província da Acaia, como nós já comentamos nas lições anteriores, se você pôde nos acompanhar. E nós vemos que Paulo não se preocupava então com uma linguagem persuasiva, uma linguagem sedutora. O apóstolo Paulo, ele tinha apenas um foco. Um tema estava em toda a pregação. Um tema estava em todas as cartas de Paulo: a cruz de Cristo Jesus. Então, em todos os instantes, quando ele exorta as pessoas, ele reforça a importância delas retornarem para Cristo, de abandonarem as fábulas, de abandonarem os ensinos humanos criados por homens, as filosofias, as tradições que eles estavam arrastando pelos séculos. Ele então orienta a todo instante para que eles abandonem isso, para voltar para Cristo Jesus. Veja no versículo de número 22, que ele está falando então aos irmãos da igreja de Corinto sobre os judeus e está falando sobre gregos. Ele fala então que em alguns lugares os judeus eram aqueles que pediam sinais e os gregos eram aqueles que buscavam sabedoria. Quando você chega em Lucas, no capítulo 11, no versículo de número 16, você encontra então os judeus pedindo exatamente isso ao Senhor Jesus. Lucas 11, 16, que diz o seguinte: e outros tentando pediam dele um sinal do céu. O Senhor Jesus tinha acabado de expelir demônios. E eles, naquele instante, os judeus que estavam com ele, pedem um sinal do céu, como se não bastasse então o sinal da terra, o sinal visível. Aquilo que eles estavam vendo acontecer naquele instante não era suficiente para os judeus acreditarem que aquele que estava caminhando com eles, falando com eles, era o próprio Messias, o próprio Deus encarnado que estava junto deles. Então isso acontecia em vários momentos e Paulo está reforçando aqui. Os judeus pediam sinais, como no Antigo Testamento, que você encontra em muitos momentos os judeus ao longo do deserto, ao longo das caminhadas que eles fizeram, das batalhas, eles viram sinais dos céus. Eles viram Deus agir de maneira extraordinária, realizar grandes milagres. Josué capítulo 10, o texto mostra para nós então que o sol parou. Você olha no livro do Êxodo, água saindo de uma rocha.
Você vê todos os milagres extraordinários que Deus fez através dos seus líderes para mostrar ao povo, para mostrar aos ímpios o seu poder. E os judeus, eles insistem que eles querem ainda um sinal. Então, muitas vezes as pessoas, elas são atraídas pelas igrejas hoje em dia, porque elas não têm uma pregação centrada em Cristo, porque a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho, ela não é necessária para elas, não é isso que eles querem. Ela não é suficiente para essas pessoas, eles querem algo mais. Talvez você conheça alguém que precise de sinais, precise ver, pede para que Deus mostre, porque a palavra de Deus, quando exorta aquela pessoa, não é suficiente para entender que Deus está falando ao seu coração, que Deus está chamando ela ao arrependimento naquele instante. Os judeus estavam assim. Os gregos, por outro lado, como você vê no versículo 22, eles então buscam sabedoria. Veja no versículo 17 o que é que Paulo diz. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, então, ele está dizendo aqui que o mundo já trazia outra sabedoria, essa sabedoria da palavra, a sabedoria dos homens. Era exatamente isso que os gregos tinham em abundância, os grandes filósofos. Então, para os gregos, o que era importante era uma boa retórica, era um bom conteúdo, algo complexo, algo com muita profundidade filosófica. Isso iria atrair a atenção dos gregos, era isso que eles queriam. Era esse tipo de mensagem, então, que eles estavam esperando que Paulo trouxesse a eles. Esse é o público que o apóstolo tem, então, quando ele chega nesses lugares. Alguns querem sinais e outros querem a sabedoria humana, a sabedoria como eles estavam acostumados. E quando você vê, então, na primeira carta, no capítulo de número 2, no versículo 1, Paulo diz: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. Ele está falando aqui então sobre esta sabedoria humana, que ele vem dizer no versículo de número 5. Para que ele não fez isso? Para que eles não se apoiassem nesta sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha condições de ensinar aquelas pessoas com toda a sua retórica, ele poderia mostrar àquelas pessoas todo o conteúdo que ele tinha. Quando você vê então Atos capítulo 17, versículo 28, há uma citação então de um poeta da época. Quando você vê Tito capítulo 1, versículo 12, outra citação de Epimênides. Você encontra também em 1 Coríntios 15, 33, ou seja, Paulo tinha bagagem para trazer a eles uma linguagem de ostentação, mas ele não faz isso no instante que ele conhece eles, quando ele vai então ter o primeiro contato com eles. Por quê? Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra. O apóstolo Paulo sabe que o que transforma os corações não é a sabedoria humana, mas é a sabedoria do Evangelho, o poder de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, então, ele vem dizer em Romanos capítulo 5, o Evangelho é o poder de Deus, poder para a salvação daquele que crê. É o instrumento de Deus para salvar todo o pecador. Então veja, o apóstolo Paulo poderia chegar no meio daqueles gregos, no meio daqueles judeus, naquele público grandioso que esperava milagres, que esperava sinais, e esperava então a sua eloquência, a sabedoria humana. Ele poderia ter usado isso, poderia ter se adaptado, ter se acomodado aos seus ouvintes e ter dito aquilo que eles queriam então naquele momento. Mas ele não faz isso. O apóstolo Paulo então, ele sabe para que ele foi chamado. O apóstolo Paulo, ele sabe então que ele tinha uma mensagem muito maior para trazer às pessoas. E é isso então que ele leva, porque é a única coisa que pode transformar a vida daqueles que estavam ouvindo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, ele diz: a minha palavra e a minha pregação
não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O apóstolo Paulo, então, ele dependia completamente da ação do Senhor. E qual é esta palavra, então, que Paulo traz? Versículo de número 18. Certamente a palavra da cruz. O apóstolo Paulo, então, ele tinha a plena convicção de que quanto mais as pessoas se aproximassem da sabedoria humana, mais elas iriam se distanciar da sabedoria de Deus. Mais elas iriam, então, se afastar das verdades do Evangelho. Então, se ele deixasse isso sobrepor a mensagem que ele tinha para trazer, aqueles, então, que precisavam da conversão para viver com o Senhor, viver com Cristo, não iria acontecer. O apóstolo Paulo, então, ele foca em falar apenas da cruz. E por isso, nós vemos, então, que o Evangelho, a palavra da cruz, é loucura para os que se perdem. Ela é loucura para as pessoas que estão ouvindo. Ela é loucura para os judeus, é um escândalo para aquelas pessoas naquele instante. Porque a palavra nos mostra, então, que aquele que seria pregado no madeiro era maldito. Esta era a cultura que eles tinham. E Cristo fez isso. Cristo, então, morreu na cruz para salvar. Então, quando um judeu recebe uma mensagem desta, ele ouve, então, que o Deus se encarnou e ele morreu na cruz para salvar o pecador. Como isso pode ser aceitado, então, por essas pessoas? Isso é loucura. Como eles podem acreditar em algo assim? Que Deus, o Deus Todo-Poderoso, que realizou tantos sinais e milagres no Antigo Testamento, ele precisou, então, agir desta forma. Isso era vulgar para aquelas pessoas. Então, para os judeus que estavam ouvindo, isso não era aceitável naquele momento. Mas esta é a palavra. Loucura. É aquilo que eles então iriam ver como algo escandaloso. Então veja que as pessoas, muitas vezes, elas querem que esta mensagem ela seja deturpada, ela seja então diluída, para que elas ouçam com tranquilidade. Mas veja no versículo 25 que Paulo diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É necessário então falar, apesar então dela ser absurda para alguns, de não entenderem como é que Deus precisou morrer, por que Ele fez isso, ela deve ser anunciada. Quando Paulo então diz sobre a loucura de Deus, ele está falando sobre a pregação, que essa pregação que para eles era vista como loucura, ela é mais sábia do que qualquer afirmação filosófica dos homens. E a fraqueza de Deus, que é o próprio Deus, o próprio Cristo crucificado, ela é mais forte do que qualquer homem. Apesar dela provocar então na maior parte daqueles que estavam ouvindo até a rejeição e não a fé, Paulo em nenhum momento ele deixou de falar aquilo que precisava. Paulo não chegou para as pessoas e disse: vocês são o centro do coração de Jesus, para que o público dele então se agradasse daquilo que ele estava dizendo. Porque em nenhum momento as Escrituras dizem para nós que nós somos o centro do coração de Jesus. Jesus veio para cumprir a missão do Pai. E esta missão então era morrer na cruz. E assim como diz o reverendo Augusto Nicodemos, de maneira indireta, então, esta missão dele nos atinge. Nós que somos salvos por esta pregação do Evangelho. E assim nós somos resgatados. Mas nós não, então, merecemos este resgate. Ele não veio porque estávamos no centro do seu coração e por nós termos, então, sermos dignos, sermos merecedores disso, muito pelo contrário. Ele veio quando nós ainda éramos pecadores, pecadores merecedores apenas de condenação. Isso é um escândalo para as pessoas quando elas ouvem que nós não somos bons, que nós nascemos pecadores. Quando nós falamos que uma criança, que quando nasce ela precisa ouvir do Evangelho, porque ela é pecadora, as pessoas ficam escandalizadas, porque elas dizem: não, ela é inocente, e ela não é.
As Escrituras trazem para nós com muita clareza, em Romanos capítulo 3, que todas as pessoas, tanto judeus quanto gregos, ou seja, está abrangendo todos os grupos, todos são pecadores e precisam ouvir a pregação, e ela precisa ser centrada em Cristo Jesus. Deve ser centrada no Evangelho. Ela não precisa, portanto, de nenhum acréscimo, nenhuma alteração. Então veja que o apóstolo Paulo, ele vem desde o versículo de número 21 falar sobre esta pregação que ele faz, né? Versículo 23, nós pregamos a Cristo, Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus. Quando ele usa essa palavra, então, pregação, ele está se considerando como um arauto. E qual é a função, então, de um arauto? Era aquele que ia anunciar a vitória. Era aquele que vai à frente e levar uma mensagem que não é dele, mas é uma mensagem, então, que ele traz de um rei. Quando você pega o capítulo de número 4, na primeira carta aos Coríntios, no versículo de número 2, Paulo diz: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O apóstolo Paulo, então, ele vem trazer aqui algumas características daquele que vai levar a mensagem. E ele diz então sobre esse despenseiro que deve ser fiel. Ele deve ser como um mordomo. E é muito interessante que eu ouvi certa vez o reverendo Hernandes Dias Lopes então fazer uma comparação com esse texto ao dizer então que o mordomo é aquele que vai levar então a comida que o seu senhor provê para ele. O mordomo não é aquele que tem a responsabilidade de prover o alimento para o lar. Ele tem apenas a responsabilidade de oferecer. É ele quem oferece o alimento. E ele só pode oferecer aquilo então que foi providenciado pelo seu Senhor. O que nós encontramos hoje na maior parte das igrejas que se dizem evangélicas, não são mordomos fiéis, despenseiros fiéis, mas são homens, são pessoas que estão levando um alimento deturpado para um público que quer este alimento deturpado. Por isso nós temos tantas igrejas lotadas hoje em dia. Isso quando elas estavam abertas, e quando você vê, talvez depois da pandemia, essas pessoas que ouviram o verdadeiro evangelho pelas pregações nos canais, talvez elas entenderam que aquilo não era a realidade do evangelho. Mas infelizmente muitos ainda seguem, muitos ainda olham para essas pessoas. Paulo, então, ele tinha plena certeza de que a única coisa que poderia transformar as pessoas era o evangelho. É Cristo Jesus. Deus salva o pecador apenas através daquilo que Cristo fez. Então, por isso, essa mensagem deve ser sempre centrada em Cristo Jesus. Ele não tinha a liberdade para mudar a mensagem, para manipular, para oferecer algo mais para aquelas pessoas. Ele é um arauto, ele é um mordomo, ele é um dispenseiro, e ele deve ser, então, fiel. E é isso que nós temos que entender que nós também somos. Nós todos como igreja, porque quem deve levar essa mensagem é a igreja de Cristo. São aqueles que são eleitos pelo Senhor, que são capazes de entender as verdades espirituais que a palavra nos traz, que devem combater essas mensagens que muitas vezes estão sendo compartilhadas por outros irmãos nos meios virtuais, nas redes sociais. Nós devemos então combater para que este falso evangelho, para que essa mensagem deturpada, ela não chegue às pessoas. Porque muitos estão então diluindo, distorcendo a mensagem. Essa mensagem ela tem que ser concreta, porque ela não vai ser mesmo uma mensagem confortável. Ela vai ser um escândalo. Ela vai incomodar. Ela vai trazer às pessoas a sensação então de que elas precisam mudar de vida, e é isso que tem que acontecer, é o arrependimento que tem que brotar no coração das pessoas. Versículo de número 24, o apóstolo Paulo ele diz então: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Independente do público,
independente daqueles que estavam ouvindo ele, Paulo pregou a Cristo Jesus. E as pessoas então elas estão deixando esta exigência do público mudar as suas mensagens. Não é? Nós vemos muitas pessoas acreditarem, né, aquela famosa frase: todos os caminhos levam a Deus, né? Nós já falamos sobre isso. Todas as religiões levam a Deus. Todas as religiões fazem com que as pessoas se aproximem de Deus. Isso não é verdade, porque nem todas as religiões pregam a Cristo, nem todos os caminhos falam de Cristo ou de arrependimento, nem todos os pastores falam sobre o pecado e confrontam as pessoas. Alguns estão interessados apenas em multidões. Você já viu muitas vezes aí na televisão as pessoas dizerem: eu sou da igreja tal, e você vê o testemunho maravilhoso dela de transformação, mas não é de vida, é de riqueza, é de prosperidade. A pessoa então ela buscou a igreja para ela se tornar próspera no seu negócio, próspera na sua vida pessoal. O Evangelho não fala sobre isso. O Evangelho fala sobre arrependimento, sobre transformação pessoal. Quando Paulo então fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 16, ele diz: se anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Nós precisamos lembrar então a todo instante que a mensagem que é oferecida pela palavra, ela não vai ser confortável. E esta mensagem que tem poder é a mensagem do Evangelho, que é capaz de transformar. João Calvino, então, certa vez, entendendo esta verdade, ele disse: a palavra sai da boca de Deus de tal maneira que também sai da boca dos homens, pois Deus não fala abertamente no céu, mas emprega os homens como seus instrumentos. Nós temos apenas uma mensagem para dizer a todas as pessoas. E como despenseiros fiéis, nós precisamos então pregar a essas pessoas a verdade sobre Cristo. Boas e más notícias do Evangelho de Cristo. Deve ser completo, não pode ser apenas uma parte ou apenas a outra parte. Você já deve ter ouvido alguns pregadores que fazem muitas piadas e são muito populares por conta disso. Existem muitos pastores que têm um carisma e às vezes esse carisma ultrapassa a urgência da pregação do Evangelho. Eles passam 50 minutos da sua mensagem apenas contando piadas. E não falam da mensagem transformadora do Evangelho. E não falam da mensagem que tem poder para transformar as famílias. Trazem questões que são coerentes, trazem até questões coerentes dentro das suas piadas, mas não falam de Cristo. Não leva as pessoas ao arrependimento. Isso faz então com que aquelas que estão ouvindo, elas tenham então um choque emocional tão grande, elas choram, elas riem, e durante 1 hora de mensagem, elas estão focadas naquilo que aquele pregador está falando. Quando aquela mensagem acaba, a emoção delas passa, a emoção delas muda, porque elas mudam de ambiente, e a mensagem que não foi a mensagem poderosa de Cristo, não impactou os seus corações, e elas voltam a viver no pecado como elas estavam antes. Porque a pregação não era centrada no Evangelho. O Evangelho puro e simples, ele é loucura. Para as pessoas ele é escândalo. Paulo foi considerado como louco. Jesus então foi visto como um louco pelas pessoas. E é por essa loucura da pregação do Evangelho que o Senhor então está chamando aqueles que são os seus para o servir. E nós precisamos voltar a isto a todo tempo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve sua carta aos Gálatas, ele diz que nós não devemos aceitar nenhum outro evangelho. Se alguém tenta mudar a mensagem, ele deve ser considerado anátema, deve ser considerado maldito, porque ninguém tem o direito ou liberdade de alterar aquele alimento que o Senhor está então provendo ao mordomo que tem para o entregar. Certa vez então, o autor Michael Horton, ele diz no livro Pregando Somente Cristo: se a nossa pregação não se centralizar em Cristo, não é uma proclamação da palavra de Deus. Se nós como cristãos falamos um evangelho sem Cristo,
pregamos algo sem Cristo, é como se nós estivéssemos então diante de uma pregação judaizante, ao usar então questões do Antigo Testamento. Você deveria pregar a Cristo Jesus ao ponto de você, como se você pudesse então ser expulso de uma sinagoga, tamanho escândalo daquilo que você está falando naquele momento sobre o Messias. Pregue o Evangelho de Cristo, independente de quem esteja te ouvindo. Não molde o seu discurso, não molde o Evangelho, não tente atrair as pessoas para a igreja, para Cristo Jesus, com uma mensagem diluída. Fale aquilo que deve ser dito, aquilo que está na palavra. Mesmo que eles se escandalizem, mesmo que eles então fiquem achando que você é louco pelo que você está dizendo, como é que Cristo, o próprio Deus, se encarnou e morreu na cruz. Pregue, fale somente sobre Cristo Jesus. Levante-se como um arauto e anuncie a mensagem que o Rei está ordenando a você neste momento.